adiante e vê que Neemias estava triste. Ora, se o rei notou que Neemias estava triste, é porque nunca Neemias estava triste. Neemias sempre estava feliz. Neemias sempre fazia o serviço do rei alegre, porque ele servia ao Senhor. Mas quando Neemias chega ali na presença do rei, o rei olha para o rosto de Neemias e vê a tristeza estampada no rosto de Neemias. E então o rei diz: ó Neemias, o que há contigo? Que infelicidade tu estás? Talvez é o teu coração que está triste. E olha só, meu amado irmão, estava estampado no rosto de Neemias. Neemias não estava no problema, não estava vivendo um problema dele, mas ele estava vivendo um problema do povo. Era do povo. Neemias trouxe para ele a responsabilidade. Isso nos prova que quando a nossa família, quando o nosso lar está com problema, nós não temos que colocar no outro, nós não temos que passar para o outro, nós temos que colocar para nós a responsabilidade e começarmos a fazer a diferença. Nós temos que começar a colocar sobre os nossos ombros e fazer a diferença. Nós não temos que olhar os problemas da igreja e tentar nos colocar em cima do pastor, não. Nós temos que colocar nos nossos ombros e colocar nos nossos ombros confiando que o Senhor é poderoso, justo, grandioso e maravilhoso para mudar a história. E eu creio, meu amado irmão, que quando nós não nos conformamos com a situação e nós colocamos o nosso joelho no chão, quando nós nos prostramos diante da presença e da grandeza do nosso Deus, a história e a situação é mudada, porque o Senhor é poderoso. Glória a Deus. O rei olha: por que tu estás tão triste, Neemias? Neemias lhe diz: então oras, meu rei, como eu não estarei triste, pois a cidade a qual estão os restos mortais dos meus pais está totalmente destruída. Diz os historiadores que o povo não tinha alimento para comer. As pessoas que iam morrendo, muitos no desespero e na fome, comiam às vezes restos mortais de seres humanos. Neemias tomou sobre ele essa responsabilidade de mudar essa história. Neemias tomou uma atitude. E quando o rei ouve isso dos lábios de Neemias, Neemias pede para ele então uma liberação para ir a Jerusalém e para mudar a história, para mudar a situação de Jerusalém. Neemias talvez pensou no seu coração: a cidade está totalmente destruída. Ah, Jerusalém como era forte! Quando saía a batalha, Deus ia na frente, não tinha inimigo que prevalecia contra Jerusalém. Ou melhor, contra o povo de Israel. Quando o povo de Israel ia à batalha, quando ouvia o povo marchando, os inimigos tremiam de medo, porque sabia que existia um Deus poderoso, um Deus grande no meio daquele povo. E agora Israel estava completamente envergonhado. Neemias disse: eu tenho que fazer algo. Eu preciso fazer algo urgentemente. Neemias não era conformado com a situação. Talvez se Neemias congregasse nesta congregação e ele desse falta de algum irmão que não está vindo no culto, talvez ele dobrava o seu joelho, jejuava e dizia: Deus, traz de volta. Aleluia! Talvez se Neemias cantasse neste coral e visse algum jovem que está se afastando, Neemias dizia: Deus, tu não salvou ele para viver lá no mundo, mas tu salvou ele para viver aqui dentro da tua casa. Amém. Se Neemias talvez congregasse nessa congregação e talvez visse a dificuldade que é muitas das vezes um irmão trazer uma palavra aqui, ele não ficaria criticando, mas ele dizeria: Deus, usa o teu servo nesta noite, usa com poder e autoridade. Glória a Deus. Aonde estão os Neemias de Deus?
Neemias congregasse nesta congregação e fizesse parte do círculo de oração. Talvez toda semana ele jejuaria e dizia: Deus, traz almas para esta casa. Mas está muito difícil para ganhar almas. Mas Neemias não colocou nenhum empecilho. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que ele não disse que era difícil, que ele não disse que não enfrentaria dificuldade, que ele não diz que talvez não daria certo. Ele riscou no livro que talvez, ou melhor, pessimismo, isso você não vê sair dos lábios de Neemias, mas ele colocou no seu coração: não, eu preciso fazer algo, nem que seja simplesmente ir lá motivar o povo para mudar esta situação, mas eu preciso mudar esta história, nem que a minha cabeça vá a prêmio, nem que eu seja morto pelos inimigos, nem que eu vá preso, mas eu preciso fazer algo, eu preciso mudar esta situação, eu preciso fazer algo, porque a obra de Deus está afundando, o povo de Deus está perecendo, e eu preciso me levantar para mudar esta situação, porque eu sou um crente não conformado, eu sou um crente que não aceita a derrota, porque meu Deus riscou da sua agenda a derrota, meu Deus me levantou para ser um vitorioso. Aleluia! O que eu vejo tremendamente é que Neemias colocou isso no seu coração, e isso começou a fazer parte da sua vida. A Bíblia diz que quando ele chega lá em Jerusalém, pela madrugada ele não consegue dormir, e ele então sai, pega alguns homens e vai e começa a olhar em volta de Jerusalém. Quando Neemias está olhando em volta de Jerusalém, ele começa a ver um muro que cercava aquela cidade. As portas daquela cidade tinham sido queimadas. E ele então começa a contemplar ali e ver os muros da cidade caídos. E a Bíblia nos diz que Neemias então faz um percurso e começa a olhar toda a extensão daquele muro. Chega em partes que ele não consegue passar. Irmão, porque tamanho era o entulho. Veja bem, talvez Neemias poderia ter retrocedido, porque Neemias estava vendo o tamanho do trabalho que ele teria para fazer naquele lugar. Talvez ele poderia ter desistido, talvez ele poderia ter recuado, mas ele não recuou, ele não retrocedeu. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes tem tempos que nós oramos por alguém, tem tempos que às vezes nós oramos pela nossa família, para que Deus reconstrua novamente os alicerces espirituais do nosso lar, para que Deus mude completamente a situação em qual nós vivemos, e às vezes leva tempo. Mas o que Deus quer dizer para você? Não desista, dê o seu melhor, porque você dando, Deus te dará muito mais. Aleluia. Continue dando o seu melhor. Logo, logo, você vai ver que Deus começará a mudar a história. E o que me chama a atenção, que Neemias então levou o povo a se reerguer. Neemias levou o povo a se animar novamente. Neemias começou a incentivar o povo para que reerguesse novamente o muro, se levantasse novamente as muralhas ali para proteger Jerusalém. E eu digo, meu irmão, que Neemias enfrentou muitos problemas. Neemias enfrentou afrontas. Neemias muitas das vezes foi até mesmo ali ridicularizado, riram dele, zombaram dele, porque era uma obra impossível de se fazer, era algo impossível de se realizar, era algo difícil de se fazer com a força humana. E então Neemias, sábio e inteligente que disse: eu não vou fazer, mas quem vai fazer é o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, o milagre para ser realizado, nós temos que simplesmente colocar no nosso coração, colocar dentro
do nosso coração, dobrarmos o nosso joelho e apresentarmos os nossos projetos para Deus, e Deus realizará os desejos do nosso coração. Aleluia! Meu irmão, não é difícil, não é impossível, não é nada impossível para o nosso Deus. Nada é difícil quando Deus Todo-Poderoso está na frente da batalha. Nada é impossível para Deus. Eu não sei qual o problema, não sei qual a dificuldade que você tem enfrentado, se ela é consigo mesmo, se ela é, como já disse aqui, com o seu familiar, mas eu quero te dizer nesta noite, não se conforme com esta situação, não se acomode, meu irmão, se levante, põe-te em pé e comece a orar para Deus mudar essa história. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Eu não quero passar do horário. Neemias, um homem que era copeiro na casa do rei, e agora estava ali liderando o povo, levantou os muros novamente, reestabeleceu a ordem em Jerusalém. Neemias fez uma obra extraordinária. Tudo por quê? Porque ele deu o seu melhor. Ele colocou o seu coração na obra de Deus. Ele colocou o seu melhor na obra de Deus. Ele não colocou aquilo que sobrava. Ele colocou as suas primícias na presença de Deus. E Deus tirou ele de copeiro da casa do rei, e agora faz liderar o povo, faz Neemias organizar todo ali Jerusalém. Fez uma obra grandiosa, reestabeleceu, e Deus prosperou grandemente. E o rei deu carta para Neemias. Neemias conseguiu todo o material para reconstruir os muros e também reconstruir as portas de Jerusalém. Nesta noite, aonde está aqueles que querem colocar o seu coração na obra de Deus? Enquanto os irmãos vão estar louvando a Deus, enquanto os irmãos vão estar adorando a Deus, eu quero te convidar aqui nesta noite. Os Neemias de Deus que não são acovardados e não são acomodados, não são conformados com a situação, aqueles que querem se levantar para fazer a diferença e para mudar a situação, seja qual ela, seja qual for. Aleluia. Sonhos que foram embora, planos que se perderam, que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante o chão, erga o clamor. É o momento, meu irmão. Se os teus planos se foram embora, esta noite é noite de tu resgatar novamente, reacender no teu coração a chama. Aleluia. Oh, Deus. Pode pensar que este é o teu fim, não é o que A última palavra vem de Deus. levante o chão, erga o clamor. Eu quero de volta o que é meu. Aleluia. E foi teu azeite em cada Glória a Deus. Espírito, leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, refrigera minha alma. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar.